sobre o tema prioridade, e é fácil pregar sobre prioridade, não é difícil falar sobre aquilo que Deus é para a gente, né? E quando você entra na igreja, ou seja, uma igreja cristã, uma igreja católica, você vai aprender que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, toda a sua força, seu entendimento. Você aprende logo isso de cara. Então falar sobre Deus e uma prioridade é fácil. Só que eu confesso para os irmãos, meu pastor, que eu fui muito confrontado com essa palavra. E eu não sou de chorar na igreja dos outros, sou de chorar na minha. Mas se eu pregar aqui hoje e me emocionar, não leve em consideração, mas é porque Deus trabalhou muito o meu coração para antes estar aqui ministrando a palavra dele, para trazer algo para vocês e para mim também. Eu sempre orei a Deus e falei assim: Deus, eu nunca quero pregar daquilo que eu ainda vou viver. Se eu não vivo, não prego. Se eu não vivo, eu pulo essa fase onde eu possa aprender, viver, depois eu prego. Não posso ser uma geração, fazer parte dessa geração que está acostumado com uma boa dicção, uma boa oratória, um bom curso teológico, uma boa faculdade, e aí já dominou tudo aquilo e já faz pelo talento, ou faz pelo dom, ou faz por aquilo que foi chamado, mas já não vive mais aquilo que foi chamado. Então essa palavra, ela confrontou muito ao meu coração, e eu quero ler com você Mateus 6, versículo 21. Vai colocar no telão? Vai, meu filho. Coisa linda, né? Seu parente, fã? Parece com o senhor. Pois, onde estiver o seu coração, aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E alguns temas vão dizer diferente, né? Algumas traduções: onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro, e onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Pastor Tiago me manda mensagem e fala sobre a conferência Prioridade. E eu estou numa vibe já há um tempo, um bom tempo, alguns anos, que eu só prego na igreja de amigos. Eu só saio da minha igreja, ou só deixo meus afazeres para estar em igreja de amigo, como se fosse uma dívida, sabe? Como é que eu vou falar não para o pastor Tiago? Como é que eu vou falar não para outros pastores amigos que me viram, né, no começo da caminhada, me apoiaram, estavam na minha igreja, estavam comigo, estavam em cafés? Isso eu não posso dizer não. Então, no meu coração, nessa vibe já há alguns anos, eu vou dizer para os irmãos, são mais de 8 anos nessa vibe de só sair para pregar na igreja de amigos. O pastor Tiago manda mensagem para mim e fala assim: pastor, o senhor pode estar lá? Eu nem titubio, eu olho a agenda, não tem nada, não é dia de culto. A Santa Ceia costuma ser de manhã lá na igreja, no terceiro domingo, e cairia hoje, que cai hoje, mas acabou sendo à noite. Falei assim: não, de boa, eu estarei lá. Embora o sábado foi correria, sexta foi correria, a quinta foi correria, mas há um tempo de estar entre amigos. Só que ao passar 3 horas depois, uma outra mensagem chega, de alguém que eu não conheço, que eu não tenho relacionamento, e faz uma pergunta: pastor, eu gostaria que o senhor estivesse na nossa igreja na data tal, e é uma quarta-feira, e quarta-feira eu não tenho culto na nossa igreja. Posso ter outros afazeres, mas culto eu não tenho. E como sempre, um bom se sair pela tangente, eu consegui ali sair pela tangente, não sendo indelicado dizendo que eu não iria, mas saindo pela tangente, usando alguns argumentos para que eu pudesse sair daquela situação, daquela pregação.
E ainda indiquei um presbítero da casa para que pudesse, se ele quisesse, estar pregando lá. E seria lá no Rio do Ouro. Quando falou Rio do Ouro, eu já falei assim, é longe, meu Deus. Falou, não. E ali, acabou ali, para mim, de boa. Fiz o que eu estou acostumado a fazer, sair pela tangente. E quando você vai saindo pela tangente, você vai de alguma forma aniquilando o seu ministério. Porque algumas pessoas, que a outras pessoas vão indicando essa pessoa para te chamar, ela acaba falando assim, não, ele não vai. Toda vez que eu chamo, ele não vai. Então você começa a sair um pouco de cena, que era tudo aquilo que eu queria. Estar só na minha igreja local, estando entre amigos, e está ótimo. Porque na minha cabeça, deixa eu abrir meu coração um pouco para você. Eu conheço o pastor Tiago me conhece quando eu era magro. Quando o pastor Tiago tinha cabelo e a minha barba ainda era preta. O tempo vai passando. Você vai vivenciando algumas coisas. Vai se entristecendo um pouco na caminhada. Vai se decepcionando em alguns lugares. E você começa a caracterizar que aquilo não é para você. E você começa a abrir mão de algumas coisas para fazer outras, achando que está fazendo aquilo que Deus trouxe para a tua vida. Você vai entender o que eu vou falar. E chega o culto de quinta-feira na nossa igreja. O culto é de volta à essência. E não sabe quando você entra no culto e você percebe que alguma coisa está errada com você. Não está errado com a igreja, pastora Luciana. Não está errado com os músicos porque está tudo fluindo, mas está errado com você, porque parece que Deus não quer se aproximar de você. Eu chego no culto e eu chamo a presença, glorifico o nome dele, mas eu não estou sentindo. Parece que está uma opressão sobre mim. Parece que está uma nuvem pesada e barreirando e dividindo aquilo que era para ser eu como adorador e aquele a quem devia ser adorado. Não há resposta, não há unificação, não se completa. Eu falei, meu Deus, fala comigo, o que está havendo? Será que está alguém aqui em pecado no altar? O que está acontecendo na igreja? E nesse dia quem pregaria seria missionária Gleice. E ela começa a pregar e falar sobre volta à essência, voltar quem você era, voltar aquilo que Deus fazia na tua vida, o teu chamado. E eu me lembrava que chegou uma fase na minha vida que eu me permitia Deus me usar, e eu pregava de segunda a segunda. E aí Deus começou ali a falar comigo, conversar comigo, e falando assim, eu sinto falta. Quando eu era a sua prioridade. Eu sinto falta quando você não dizia não para mim. E eu falei, Deus, só foi uma negativa, e é um lugar que eu não conheço. Eu comecei a conversar com Deus. E Deus falou assim, e se eu quisesse te usar lá? E se eu quisesse falar através de você em outro lugar? Será que eu deixei de ser o teu dono? Será que eu deixei de ser o que conduz a tua vida? Eu nunca deixei, mas eu deixei que você se permitisse que eu não fosse mais a sua prioridade. Quando você foi dizendo não e eu fui permitido, quando você foi rejeitando e eu não falei contigo, quando você foi virando as costas para aquilo que eu fui te direcionando, você deixou que eu fosse a sua prioridade. E aqui eu começo a pregar essa palavra, e Deus fala comigo de um culto que está sendo pregado uma coisa, e Deus está falando comigo outra. E Ele fala assim, aonde tiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro.
A gente entra aqui dentro e fala assim: como um farol que brilha à noite, como flecha apontada ou direcionada, eu serei usado como o Senhor quiser fazer e aonde o Senhor quiser me enviar. Não foi isso que nós cantamos? Só que quando chega a hora de Deus usar, a gente fala assim: eu não posso, eu não tenho tempo, eu estou atarefado demais, eu já tenho um chamado que toma muito meu tempo. E Deus me trouxe hoje aqui pela manhã para bradar ao teu coração e dizer também ao meu coração que prioridade não se escolhe, ou ele é o primeiro, ou ele não vai ser o segundo, não vai ser o terceiro. Viva o teu chamado, viva a tua evidência, viva a tua essência e não abra mão dela. E o que é pior, Deus sabe tocar no nosso coração. E aí ele começou a trazer a minha história. Você tem uma história. E a nossa história, obrigado. A nossa história antes de Jesus nunca foi boa. O menino lá desprezado, do nome engraçado, aonde hoje é bullying, né? Mas na minha época eu sofria todo tipo de zoeira por causa do nome. Eu sou raiz. E quando falava em público, teve uma vez que eu fui falar na escola. E quando eu fui expressar o trabalho escolar, me deu uma crise de choro porque eu tinha dificuldade de falar em público. Aí Deus pega o menino, faz ele crescer, ensina, investe, dá um chamado, traz brilho, de alguma forma traz algum carisma para algumas pessoas virem após ele, arrasta algumas pessoas para ele, dá o dom da palavra, exerce ele, faz ele prosperar, faz ele crescer. Para quê? Para que um dia ele possa chegar e achar que é alguma coisa e falar: não posso, não dá tempo, não sei, olha, eu vou ver na minha agenda. Ei, meu querido, faça enquanto há tempo. Eclesiastes capítulo 9 vai dizer: olha para a sepultura onde você vai. Assim, Cleber, não há obra, não há ciência, não há trabalho. Se quiser fazer, faça agora. Agora é o momento de fazer. Vivemos uma geração preocupada com a vida financeira, e trabalha, e não tem tempo para servir o Senhor. E aí Jesus vai dar um ensinamento, dizendo: olha, sua prioridade está errada. Não junta tesouro na terra, não, porque aqui a traça e o ferrugem corrói. Mas junta tesouro no céu, aonde nada disso acontece e o ladrão também não rouba. Jesus está dizendo assim: a tua prioridade está errada. Já viu aquela pessoa que você chega assim: cadê você, mano? Eu estou trabalhando. Sumiu, meu Deus, estou trabalhando. Estou trabalhando. Ele bota o nome dele na escala para que tenha serão todo dia. Não, porque a conta aumentou e vai aumentar, irmãos. Porque se você ganha 20 mil, diga glória a Deus. Faltou fé aí, irmão? Vou falar de novo. Se você ganha 20 mil, diga glória a Deus. Pode ter certeza que você vai gastar 19 ou mais um pouco que 20 mil. O que você ganha é o que você gasta. Você vai melhorando. Se você não tinha ar-condicionado em casa, você já possa botar. Se você não tinha um lugar que lave pratos, um lava-louça ali a tomate, já vai comprar. Porque nós gostamos de coisa boa, amém? Então, se você frisar em querer aumentar o seu salário pelos seus gastos, eu te convido uma coisa: faz ao contrário, vai estudar, para que você venha ter um bom salário, não muito trabalho.
Porque o trabalho, quando ele é demasiado, ele tira o teu tempo para a tua família, para o teu ministério, para os teus amigos, e tira o pior de você, que é a tua saúde. Jesus está olhando para algumas pessoas aqui na terra e dizendo: sua prioridade está errada. Tem pessoas que não têm tempo e vivem dizendo que não tem tempo para Deus. Pegam 24 horas do dia, não tira um devocional, não tira uma oração, não tira uma leitura, não tira nada com Deus, e fala qual é o diagnóstico: eu não tenho tempo. Mas se tiver um histórico no Instagram, no Facebook, no Zap, ele está lá pelo menos 3 a 4 horas por dia, juntando cada minuto que ele entra e cada minuto que ele sai. Se computar ali algumas entradas no YouTube, vai computar mais ou menos 1 hora e mais um pouquinho daquilo que ele entra e daquilo que ele sai por semana. Se computar as séries que ele vê, os filmes que ele vê, porque hoje é tanta TV por assinatura, Disney Club, Netflix, Prime, e aí você vai vendo quanto tempo ele está nessa pegada, nessa vibe. É Cristo olhando para a igreja dele hoje dizendo: a sua prioridade está errada. Vai chegar um dia, irmãos, e eu falo por mim, não falo por você não, que eu aprendi com Isaías: olha, ai de mim que vou perecendo, porque eu vejo no alto e sublime trono nosso Deus cercado com uma comitiva de anjos. Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante, com um séquito de anjos. Ou seja, quando ele vê a glória de Deus, ele fala assim: ai de mim, eu não sei do meu irmão do lado, mas ai de mim que vou perecendo. Quando você está com os olhos em Cristo, irmão, você não está preocupado com quem está do lado, se está pecando, se não está pecando, se tem vida, se não está vida. Você não tem tempo para isso. Você está consertando a sua. Diga glória a Deus. É necessário que a gente entenda consertar a nossa. E vai chegar um dia que estaremos diante dele. Consegue pensar comigo diante dele? Só que como é que você vai enganar um cara que sabe de tudo? Como é que você vai inventar desculpa para um cara que sabe de tudo? Como é que você vai fazer igual o pastor Acecleve fez naquela semana, de sair pela tangente de um cara que sabe de tudo? Toda desculpa para Deus, vai dizer a Bíblia lá em Jó, para ele é um trapo de imundícia, não serve. Sabe o que ele está falando para mim e para você hoje, numa mensagem pela manhã? Bem brando, bem suave, bem calmo, dizendo: pega as tuas desculpas, assim, Cleve, ei, pega as tuas justificativas, joga fora, e vem agora descoberto, sem culpa, sem mácula, vem agora com coração grato, vem agora entregue, vem agora lançado, porque assim eu consigo fazer uma grande obra na sua vida. Qual é a sua prioridade? Estive postando também no status um jargão que tomou conta da igreja, e eu digo: é mentira do diabo. A minha família é o meu primeiro ministério. Aleluia. Mentira. A tua família é obrigação você cuidar. A Bíblia vai dizer que se você não cuida da tua família, você é pior do que o infiel. Só que a gente pega um jargão desse e fala assim: rapaz, cadê você, diácono, exercendo a tua função diaconal? Estou com a minha família. Minha família é o meu primeiro ministério, é o meu maior ministério. Rapaz, cadê você, filha, cantando aqui na escola? Eu estava com a minha família é o meu maior ministério, meu.
Sua família não é o seu maior ministério e nem o seu primeiro ministério. A sua família é a sua família e pronto, tem que ser cuidada, tratado, assessorada. Se você é mulher, tem que cuidar dos seus filhos. Se você é esposa, tem que cuidar do seu marido. Ei, marido, se você é marido, tem que cuidar, tem que prover, tem que trabalhar, tem que ser ali o cara do relacionamento. Ei, homem, se você é pai, tem que chamar de vez em quando o seu filho, que é homem, fala assim: ei, rapaz, como é que tá as coisas? Fica firme, hein? O mundo está um pouquinho estranho, tem uns caras andando com trejeito aí, mas você não, você fica firme, tu é varão, tu é meu filho e tu leva meu nome. Ou seja, é o papel do pai, cuidado com a sua família. Se for possível, faz um culto no lar sempre que puder, uma oração, uma reunião de oração. Ou seja, eu sou um sacerdote da minha casa, estou cuidando da minha família. Só não usa esse pretexto para tratar a obra de Deus como também não fosse prioridade. Quero que não pudesse exercer o teu chamado, porque vai chegar um belo dia que Cristo vai chegar naquele grande e terrível dia e vai falar para você. Tem algum João aqui? Não, né? Um nome comum? Só para não... Tem não, né? Que bom. Só para não falar assim, o pastor conhecia, falou dele, sabe? Então, já que não tem nenhum João aqui, eu vou falar. Fala assim: pastor João, se apresente a mim. Aí está o João olhando para o lado. Deve ser outro que eu. Pastor João, vem cá, estou te chamando. Aí ele fala assim: não sou pastor não. Eu nem fui obreiro na igreja. Aí Jesus vai falar assim: é porque meu projeto contigo era que você fosse pastor, João. Mas você nunca exerceu o seu chamado. Eu nunca fui a sua prioridade. Eu nunca fui o dono da tua vida. Eu nunca direcionei os teus caminhos, nem o teu ministério. Evangelista Ruth, se apresente. A Ruth fala assim: não, mas eu não sou evangelista. Eu nem entreguei folheto na minha vida. O básico que eu fazia na igreja era entrar na escala e fazer a limpeza. Jesus vai falar assim: Ruth, por algumas vezes eu ardi o teu coração para que você pudesse falar do meu amor, porque eu queria que você fosse evangelista, mas você renunciou à sua prioridade. Posso apertar um pouquinho ou para por aqui? Posso? Posso? Então vou apertar um pouquinho, só mais um pouquinho. Na parábola dos talentos, vai dizer que um enterra o seu talento, ok? Ok? Mateus 25, um enterra. Quando o Senhor da seara volta e pergunta para o camarada: cadê o talento que eu te dei? Não, eu enterrei, eu tive medo, achei de lábia. Eu tive medo do Senhor, porque o Senhor ajunta onde não espalhou, o Senhor é o cara, então eu fiquei com medo do Senhor. Aí você podia ter granjeado, podia ter dado os banqueiros, podia ter feito alguma coisa, mas você não fez. Aí ele vira para o servo que não teve a obra de Deus, ou o seu chamado como prioridade também, nem só a obra de Deus, vou falar melhor, o seu chamado como prioridade. Ele vai falar assim: ó Deus, como prioridade. Ele vai falar assim: servo mau, pode olhar o texto lá, Mateus 25. Servo mau e negligente. Aí ele fala assim: pode entrar. Fala isso? Não. Ele fala assim: olha, atai eles com os seus pés, com as suas mãos, com os seus pés, com as suas mãos, e lançai ele nas trevas exteriores, aonde o bicho não morre e nem o fogo se apaga. É o texto, é Jesus falando. Pastor Tiago não é nenhum profeta, não é nenhum discípulo, é o cara que vai julgar, está dando a deixa. Olha para mim agora com muito amor e carinho, só para me incentivar, diga glória a Deus. Ele não estava na seara? Estava. Ele não estava na fazenda? Estava. Bagaço deleflaço. Ele não estava cantando? Estava. Ele não estava servindo? Estava. Ele não estava adorando? Estava. Ele não estava na mídia? Estava.
Só que o seu chamado, ele pegou, abriu a gaveta e botou lá dentro. Esse eu não faço. Jesus está dizendo para aqueles que negligenciam o seu chamado: eu vou cobrar. Eu vou pedir de volta. Eu vou ter um tete-a-tete com você. E se o julgamento estiver certo, como está lá em Mateus 25, tem muito crente. Eu falo com a dor no coração, com o rostinho assim fechado, que eu estou com vergonha já. Mas Jesus está mandando falar. Tem muito crente que vai estar aqui dentro e vai estar em outras igrejas que não vão subir, segundo Mateus 25, porque negligenciaram o seu chamado. O seu coração nunca esteve em Cristo como um dono, nunca teve em Cristo como prioridade. Eu achei linda a irmã aqui falando. Cantei hoje, cantei ontem, cantei pela manhã, cantei, e aqui a garganta está ruim. Se a garganta dela está ruim, eu falei assim: Deus, me dá essa ruim aí para mim também, para me cantar assim, né? Se a dela está ruim assim, não tiver bom, vai ser essa ruim para mim, serve, Jesus. Já estaria ótimo. Mas não negligencia, não negocia, não repudia, não joga fora, não usa argumentos para não estar, não usa desculpas. Você pode fazer mais. E em meio a essa conversa que Cristo teve comigo, Ele me acorda às 4 horas da manhã. E eu meio sonolento, levanto. Eu tenho uma mania de orar, levantar e firmar o corpo, porque quando eu firmo o corpo, eu acordo. Porque eu tinha uma mania de acordar, irmãos, aí me arrastando para orar para o pé da cama. E o que acontecia? Fazia aquela oração meio dormindo e meio acordado, né? Estou assim meio grudado. Agora eu falei, levanto, falei assim, peraí, Jesus quer falar alguma coisa. E Deus começou a falar comigo, e é algo que eu vou compartilhar com você, porque eu tenho certeza que vai servir para você também. Jesus falou assim para mim: ei, eu posso te usar um pouco mais. Eu posso fazer um pouco mais da tua igreja. Eu posso fazer um pouco mais do teu ministério. Eu posso fazer um pouco mais da sua família. Eu posso fazer um pouco mais do seu trabalho. Eu posso fazer um pouco mais da sua finança. Eu posso fazer um pouco mais para você. Mas faz um pouco mais para mim. Faz um pouco, mais um pouco. E eu fiquei feliz, porque ele não falou faz muito, ele falou só faz mais um pouco. Não para, não puxa o freio de mão. Deixa Ele ser a prioridade da tua vida. Deixa Ele conduzir a tua vida. Deixa Ele conduzir a tua casa. Deixa Ele, larga o controle. Tem gente que segura o controle. Jesus está convidando nessa manhã: larga o controle. Só faz o que eu te peço, só faz o que eu te mando, e no final vai dar certo. Já viram algumas entrevistas na internet? Eu estou fechando a minha Bíblia, que fala assim: Jesus, ou 5 minutos com Jesus, ou 5 milhões de reais na conta. Aí algumas pessoas, da maioria, diz: quero 5 milhões na conta. Eu olhei aquela entrevista, né? Aquela pergunta para cada pessoa na rua, e eu falei assim: a pergunta está errada. Eu falei para minha esposa: amor, essa pergunta está errada. Ela: por quê? Eu falei: tinha que perguntar o seguinte: 5 minutos com Jesus ou 5 minutos com o diabo? O que todo mundo ia escolher? 5 minutos com Jesus, claro. Fato. Por que hoje, quando alguém pergunta 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta, todo mundo vai se direcionar, ou uma grande parte
Se vê o dinheiro ali mesmo, eu falo assim: não, me dá o dinheiro, depois eu procuro Jesus e ele entende que eu estava precisando das contas. Todo mundo pensa dessa forma, uma grande parte pensa dessa forma e pega o dinheiro. Deixa eu te contar algo aqui, numa estratégia diabólica. O diabo, ele nos fez por muito tempo adorar imagens, adorar cimento, adorar pedaço de pau, adorar vaca, adorar bichos, adorar estrelas, luas, sol. Estou falando alguma mentira ou falando a verdade? Na história foi assim. Só que hoje o diabo mudou a estratégia e o ser humano começa a adorar a si próprio. A adoração agora está no eu, está no quero, está que eu preciso. Nunca foi tão se falado sobre operações estéticas como próteses, seja de silicone ou seja em outra parte do corpo. Nunca foi tão se falado em modelações do corpo, em modelações daquilo que você precisa. Nunca foi tão se cantado na igreja. Louvores que massagiam o ego, ou supostos corinhos que atacam os irmãos. Se o folho fofoqueiro, como Deus te usou, mas depois dessa fofoca Deus me levantou. Aí a pessoa olha para você. Homens, em vez de cantarem louvores para Deus, se degladiando na justificativa de auto se defender para acusar alguma pessoa. Ou seja, o homem tem se colocado como o primeiro. É por isso que nas igrejas hoje há uma dificuldade quando chega. Agora a conversa de pastor, ele vai entender. Quando chega novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, as finanças da igreja fazem assim, ó. Eu, como pastor há muitos anos, eu já seguro, pastor Tiago, já aconselho para o senhor: não faz, não conta. Não faz uma prestação contando que novembro o pessoal vai ter 13º, dezembro eles vão abençoar. Não vão, porque a prioridade deles nessa época é o sofá novo, é a troca da televisão, é a roupa do final de ano, é a ceia de Natal, é a ceia do ano novo. Chega janeiro, é o colégio, é a prestação, é o carro, é o IPVA, é a conta d'água, é a conta de luz, e por aí vai. Chega fevereiro, o dinheiro que sobrou em meio a tudo isso é a viagem agora de carnaval. Quando for lá para abril, eu volto de novo a ofertar e dizimar, se Deus me der graça e eu tiver ainda. Prioridades invertidas. Aí é uma pergunta que arde no meu coração, e eu estou encerrando porque eu ainda estou falando sobre prioridade. Aonde está o seu coração? Temos membros aqui, e eu já falei isso lá na nossa igreja, e é uma pergunta que ecoa, você não precisa me responder. Se a igreja, aqui é aluguel, amém? Aqui é aluguel. Se a igreja não paga o aluguel, a igreja, e se a igreja, não me responda agora, dependesse do teu dízimo e oferta, ela estaria aberta? Se você nunca deu, se você nunca entregou, se dependesse do seu, ainda bem que Deus é o dono da obra. Mas Ele queria tanto poder usar você para isso também, para que a obra dele também fosse prioridade na sua vida, para que a obra dele também fosse prioridade no teu coração, e Ele de fato seja prioridade no teu coração, nos teus sentimentos, nas tuas finanças, nos teus pensamentos.
eu como pastor, principalmente quando eu iniciava uma outra igreja, e eu já consegui estar iniciando 3 ministérios, ou 3 locais, tudo que tinha lá em casa, eu pegava e levava para a igreja. Teve um dia, a pastora Luciana, que eu entrei num vento. Eu nunca vou ter nada. Imagine quem falou isso, né? Porque tudo que a gente tem, a gente compra, você pega e leva para a igreja. É uma mesa, é alguma coisa, eu nunca vou ter nada, é um sofá, e você leva. E eu fiquei quietinho, o pastor Tiago, porque ela estava certa. Fiquei quieto. Aí falei, Deus, se o Senhor tocou no meu coração, eu não sou dono sozinho. Tem que tocar no dela. Né, mãe? Tem que tocar no dela. Aí, iniciamos agora o ministério profético ao lugar. Tinha uma televisão apenas, para projetar aquilo, essa coisa linda que vocês fazem aqui. E a gente nunca foi muito fã de televisão. Não para ver, porque é a correria do dia a dia. Hoje a gente para um pouco mais. Aí, para a honra e para a glória do nome do Senhor, vem ela. Amor, pega a nossa televisão e coloca aqui, porque vai chegar a data da inauguração. Falei, claro, amor, claro, você pedindo, você mandando, eu vou fazer. Já fui lá em casa, peguei o carro, já botei lá no lugar. Depois a igreja foi conquistando outras coisas, a gente pega aquilo que é nosso. Pronto, agora bota da igreja. Sabe o que eu aprendi com isso? Eu quero te trazer uma coisa. Deus nunca vai trazer confusão para a tua casa se Ele for o centro. Deus nunca vai trazer problema para a tua casa se Ele for o centro. Você fala assim, eu até quero, mas aponta para o lado, toca nele ali, toca nela ali. E Ele vai tocar, e Ele vai fazer, porque Ele entendeu que Ele é a sua prioridade. Que Ele é o seu dono. E Ele vai começar a trabalhar, porque o teu coração está voltado para Ele.